Olha aqui, ó. Domingo tem clássico. Domingo tem clássico contra o Corinthians. Agora ontem, cara, o que o Corinthians não jogou de bola em Bragança Paulista, a sabugada que o Corinthians tomou do Red Bull Bragantino ontem, o Bibi, assim, ó, foi 3 e podia até ter sido mais. O Corinthians melhorou um pouquinho, porque ele começou com um time mesclado, melhorou um pouquinho quando entrou o Bidon, quando entrou o Bidu e tal. Melhorou um pouquinho, mas não o suficiente. Tomou 3 e numa dessa tomava mais ainda. Bom dia, Bibi, seja bem-vinda. Bom dia, André, tudo bem? Pois é, eu acho que pelo contexto, né, do Dorival ter poupado grande parte dos jogadores, pelo menos no início da partida, 1-0 estava na conta. Red Bull Bragantino é um time de Série A, né, sempre impõe dificuldade jogando em Bragança Paulista, mas por conta de como tudo se desenhou, o placar final, o Dorival ter tentado corrigir algumas falhas, colocando alguns dos seus principais jogadores em campo e o Corinthians não ter conseguido oferecer dificuldade o bastante para o Red Bull Bragantino, para pelo menos fazer um gol fora de casa, né? Isso já traz alguns sinais de alerta no sentido de que, ao que tudo indica, pelo menos por enquanto, mais uma vez o Corinthians se encaminha para viver mais um ano muito dependente daquele grupo de 13, 14 jogadores, sabe? Que era uma das principais críticas da última temporada, né, André? O Corinthians ter um time forte, mas não ter um elenco forte a ponto das peças no banco de reservas se equivalerem. E ontem uma noite trágica do Kaká, né, o Bibi? Primeiro de lateral direito, depois de zagueiro. E assim, ó, eu fiquei com dificuldade de entender, porque as informações dão conta de que ele tá voltando lá pro Atlético Paranaense. E aí, de repente, ele entra na que não é dele, depois no de zagueiro e tal. E ontem ele conseguiu errar quase tudo. É, exatamente. Acho que surpreendeu muita gente, né? Mesmo a gente imaginando que o Dorival fosse rodar mais o grupo, justamente tem o Jacaré, né? Que é um jogador que está sendo desenvolvido para virar uma peça aí de necessidade eventual do Corinthians entrar na lateral direita. Começa o Kaká mais uma vez improvisado, um jogador que já não tinha respondido, justamente jogando improvisado pela lateral direita. Também não na zaga, né? Mas falando especialmente da lateral direita na última temporada. Um jogador que há uma negociação, há uma conversa com o Atlético Paranaense, ele é um pouco mais delicada, porque seria uma venda, né, para o Corinthians conseguir quitar de alguma forma os 11 milhões que pagou pelo Alex Santana, junto ao Atlético Paranaense, aliás, que deveria pagar e não pagou ainda, então seria uma negociação casada, né, para quitar uma dívida e aí o Kaká voltar para o Furacão. Mas aí eu entendo que, ao mesmo tempo que o técnico Dorival Júnior ele quer rodar, ele não quer expor os jovens meninos da base, né? O Jacaré, ele estava servindo a Copa São Paulo de Futebol Júnior no começo da temporada, chega a jogar um jogo, aí o Dorival pede ele para que ele possa compor o grupo principal, né? Que estava um pouco mais limitado até por conta dos desfalques, dos jogadores que saíram e dos que ainda não chegaram. Ele não quer expor esse jogador, ele ainda não tem o Pedro Milans à disposição. E aí, como o Kaká continua recebendo o salário do Corinthians, convivendo no dia a dia do Corinthians, ele entende que faz sentido utilizar um jogador que de fato está à disposição para que ele possa usar. Kaká é muito bom de gogó. De bola. Mamãe. O Bibi, para domingo. Porque assim, ó, você tava lá em Bragança Paulista ontem e você ouviu. Imediatamente, término da partida, começou. É guerra, é guerra. Gente, é no sentido, sabe, figurativo, tá? Porque Hum. tem gente que leva pra, né? É no sentido figurativo. Tomara que seja, né? No sentido figurativo. É guerra, domingo é guerra. Já de olho no clássico. Então, assim, ó, ano passado, o Corinthians fez um Brasileirão. Desculpa, tá, gente, os defensores do Dorival. O Brasileirão do Corinthians foi vergonhoso. Vergonhoso. E muito tá na conta do Dorival, tá? Mas, enfim. A gente viu como é que funciona. Você faz um campeonato vergonhoso, mas você teve um título, salvou o seu ano. Salvou, foi campeão da Copa do Brasil, tá tudo bem. O trabalho é maravilhoso. E é mais ou menos o que pinta num clássico, né? Ó, tomamos 3 na quinta-feira em Bragança Paulista, mas se ganhar o clássico do São Paulo, tá tudo bem. Então, pra domingo, eu imagino que os feras comecem o jogo, né?
Imagino que sim. A gente pensa Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, todos à disposição, não havendo nenhuma intercorrência entre hoje e domingo, vão começar. Então a gente já tem um sistema defensivo tido como titular. Aí quando a gente pensa do meio para frente, Ranieri já vinha treinando com bola. Imagino que ele não tenha sido relacionado para essa partida justamente para essa reta final de recuperação total, né, do inchaço no tornozelo esquerdo, já findar justamente para essa primeira a perna de clássicos, né? O Corinthians que tem primeiro o São Paulo e no meio da semana já tem o Santos. Então, imagino o Ranieri começando. Então, a gente pode pensar, o Martínez não está de volta ainda, e de repente um meio de campo com Ranieri, Charles, Bidon, Carrijo, acho que mais ou menos nessa linha, e aí um ataque formado por Yuri Alberto e Memphis, ou a gente pode pensar ainda um Yuri Gui, ou um Yuri e Vitinho, afinal de contas o Memphis começou a transição física, aí tem que haver todo o entendimento, né, entre o departamento médico de fisioterapia e o de futebol, para ver se já faz sentido começar com ele entre os titulares, mas imagino que vá ser relacionado já para essa partida contra o São Paulo. Se o Corinthians não tiver o chamado que tiver de melhor à disposição, André, vai ter muito perto disso para esse clássico. E claro que eu coloco aí a dupla de zaga titular como Gustavo Henrique e André Ramalho, mas a gente já viu que Gabriel Paulista fisicamente está totalmente à disposição, foi titular e jogou até o fim da partida, então também não seria um absurdo caso o Dorival entendesse de começar a partida com ele, fazendo dupla com Gustavo Henrique, por exemplo. Não fez uma estreia ruim, não. Mas ontem quem mandou no jogo foi o John, do Red Bull Bragantino, que segundo o Ricardinho Martins fez a sua despedida ontem, tá indo embora. Bibi, só pra gente encerrar, eu vou ficar de olho no Pedro Raul nessa temporada. Porque assim, o Pedro Raul, ele foi muito criticado, com razão, pelos torcedores do Corinthians na primeira passagem ali, naquele primeiro momento, né? E se esperava muito mais e tal. E aí o Pedro Raul não, né? Aí empresta pro Ceará, ele desanda a fazer gol. Faz gol, faz gol, faz gol, faz gol. Aí o Corinthians imagina, ó, pera um pouquinho. Vem fazer gol pra nós, então. Volta aí, Pedro Raul. Vamos lá, vamos começar a temporada. Aí ontem ele ganha a chance como titular. E ontem ele não teve nem como avaliar o trabalho dele. Porque a bola não chegou pro Pedro Raul. Nem pra ele, nem pro Guinegão. E acabou que ele foi o sacrificado no intervalo, saiu. Mas é uma das opções de ataque do Corinthians, né, Bibi? André, mas aí eu entendo e acho justa, válida a crítica já do torcedor, porque há uma expectativa de fato pelo que ele fez no Ceará na última temporada, mas ontem exatamente a gente pode analisar que eram dois noves jogando abertos, né? Sim. Então, de repente, não era um jogo ideal para o Pedro Raul. Claro que ele ainda tem muito o que provar, mas acho que dá para dar essa passada de pano, pelo menos nesse começo de temporada. Mas, de fato, é um jogador que, se até final do Campeonato Paulista não responder, muito provavelmente vai passar por um novo período de empréstimo. E é curioso, André, porque ontem, antes do jogo, a gente pode conversar com o treinador, né? E eu perguntei pro Dorival se essa mescla, essa rodagem que ele vai fazer no elenco, ela poderia servir como uma avaliação do Corinthians do tipo, quais são os atletas com os quais eu realmente posso contar? Quais os que eu vou liberar para um empréstimo, né? O Corinthians já liberou Rian e Félix Torres. E quais são as peças que eu preciso ter mais de uma opção? Eu não posso ter só um titular e um reserva imediato, talvez eu tenha que ter mais, né? Um terceiro ali. Como o Corinthians já teve, por exemplo, na lateral esquerda, 3 jogadores à disposição, já teve até 4, né? Mas enfim. Então, eu acho que o jogo de ontem ele foi para mostrar mais ou menos isso. Ó, vocês vão ter uma oportunidade por uma necessidade, os meus reforços ainda não estão disponíveis e o jogo é jogo corrido, um atrás do outro, tem clássico, tem final já batendo a porta, mas se não aproveitar agora, já vai ter um aviso. Marcelo Paz negocia, Marcelo Paz vai atrás de outro, ou vai começar a aumentar aquele grupo de atletas que está treinando em separado, né? Porque já temos Héctor Hernandes há muitos meses, Alex Santana voltou, o Renato também, então assim, Corinthians vai usar esses jogos para analisar friamente, agora livre de transfer ban, quais são realmente as necessidades mais urgentes para não sofrer mais uma temporada só com um grupo de 13, 14, 15 jogadores de alto nível. É. A avaliação do Pedro Raul não pode ter como base o jogo de ontem, porque ontem ele não teve culpa de não conseguir, a bola não chegou e também jogando com 2 atacantes, como você disse, não foi a... Ô, Bibi, muito obrigado, viu, pela sua presença. Te encontro domingo na Neoquímica? Com certeza.
Boa, boa. Fez... Eu, tu, grande equipe e a chuva, possivelmente, né? Cara, ontem de novo, hein? De novo. Ave Maria. E não dá pra colocar na conta da Tainá, que o pessoal vira e mexe e faz brincadeirinha com a Tainá e tal. Pô, coitada da Tainá, velho. Todo mundo sabe que vai chover, não tem jeito. Obrigado, Bibi. Bom final de semana. A gente se vê domingo. Obrigado. Valeu, beijo, valeu, Bibi André. Molina, recebendo os aplausos do nosso auditório.